Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ler algo importante. Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos falar sobre a fé. Sobre a fé. Capítulo 5 de Gálatas. Achou? Olhe para mim. Depois você pode, que vai ajudar também você a compreender essa fé. Você lê Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que fala sobre a fé. Hebreus 11, 6. Você pode ler também Romanos 1, 17. Romanos 1, 17. Vai ajudar você a ter compreensão da fé. Amém? Vamos ler versículo 17. Romanos 5, 17 diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A carne e o espírito são o quê? Opostos, são diferentes, em direções diferentes. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Sob é debaixo da lei. Mas se sois guiados por quem? Pelo Espírito. Não estais sob a lei. Não estais preso, não estais andando debaixo da lei. Quem anda pelo Espírito. Amém? Preste atenção agora no que nós vamos falar para você sobre a fé. Quando você vê aqui o apóstolo Paulo falando da carne e do espírito, que são opostos. O pecado é um produto da carne. O pecado é um produto de quê? Da carne. Quando estamos na carne, o produto dessa carne, desse viver na carne, é o pecado. Se você ler todo esse capítulo, você vai encontrar mais abaixo Paulo falando, o mesmo apóstolo que escreveu o que nós lemos agora, ele também fala sobre os frutos, as obras, melhor dizendo, da carne. As obras da carne. Ele diz, as obras da carne são isso, fornicação, blasfêmia, e inimizades, e ciúmes, e iras, e bebedice, e isso, e aquilo, e aquilo. São as obras da carne. As obras do pecado. Quando estamos na carne, estamos sendo guiados pelo pecado. Quando nós estamos no Espírito, nós vencemos a carne, vencemos o pecado, vencemos a tentação, vencemos as maledicências que infestam esse mundo. O Espírito, ele gera vida. Estar em Espírito é estar na fé. Andar em Espírito é andar na fé. Repita, andar em Espírito é andar na fé. Andar na fé é andar em Espírito. Andar na fé é andar em Espírito. Andar em Espírito é andar na fé. Quando estamos na fé,
estamos sendo guiados pelo Espírito. Não estamos mais debaixo do pecado. Não estamos também debaixo do domínio da lei. Estamos no Espírito, não estamos sendo dominados pelo pecado e nem pela lei. Todas as vezes que nós saímos da fé, nós saímos do Espírito. E por isso a carne se torna forte. Por isso a carne se torna poderosa. Andar na fé é ignorar os sentidos. Andar na fé é ignorar os sentidos. Quais são os sentidos que o homem tem? A visão, a audição, que você prova, o que você toca, o tato, o que você ouve, são os sentidos. Os nossos sentidos são janelas físicas que dão ao nosso cérebro, direto para o nosso cérebro. Os nossos sentidos nos levam diretamente para o nosso cérebro e não para o espírito. No espírito está a fé. Aonde está a fé? Em nós, no nosso espírito. Aonde está a fé? A fé está no espírito. A fé não está no nosso cérebro. A fé não é produto do cérebro. A fé é um produto do espírito. Os nossos sentidos são janelas físicas que levam ao nosso cérebro e não ao nosso espírito, onde reside a fé. Aonde reside a fé? No nosso espírito. Os nossos sentidos nos levam ao nosso cérebro e não ao nosso espírito. Por isso vivemos uma vida, mesmo tendo a Bíblia, mesmo crendo em Jesus, mesmo tendo a palavra de Deus e aceitando a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, nós não conseguimos, muitos não conseguem ter a vida superior. Ter uma vida superior. Vivemos uma vida inferior, mesmo tendo a Bíblia, mesmo crendo em Jesus. Bispo, porque se eu creio em Jesus, se eu creio na Bíblia, por que eu vivo uma vida inferior? Porque quando nós não vivemos na fé, não vivemos no Espírito. Então estaremos debaixo da lei, de todas as leis, inclusive a lei que Moisés estabeleceu. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Vivemos em espírito. Quando nós vivemos no espírito, nós vivemos na fé. Quando nós vivemos na fé, nós vivemos no espírito. E vencemos todas as leis.
Deixa eu dar um exemplo prático para você entender aonde queremos chegar. Quando você lê em Mateus sobre Pedro que andou sobre as águas, não há registro que alguém tenha andado sobre as águas na história da humanidade. Não há registro. Até hoje. Apenas 2 pessoas andaram sobre as águas. Quem foram? Jesus e Pedro. Quem mais andou sobre as águas? Ninguém. Porque existe uma lei, a lei da física, a lei da gravidade, que um homem não pode andar sobre as águas. É uma lei estabelecida, uma lei da física. Mas quando Pedro esteve debaixo da influência do Espírito Santo, da voz do Espírito Santo, Pedro quebrou essa lei. Note isso. Veja, quando estamos na fé, nós não estamos sob a lei, não estamos debaixo da lei. Jesus disse para Pedro: vem. Porque Pedro se encheu de fé. Pedro disse: se tu és Jesus. Porque ele viu Jesus andando sobre as águas. E Pedro eles ficaram com medo. Será um fantasma? O que será aquilo? Jesus disse: sou eu. Ah, é o mestre. Mas se tu és Jesus, manda que eu vá andando sobre as águas. Fé. Manda que eu ande sobre as águas. Pedro, naquele momento, estava debaixo da influência do Espírito. E Jesus disse para ele: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco, imagine isso, e colocou os pés sobre as águas do mar, o outro pé, e começou o quê? Caminhar sobre as águas. Entenda, Pedro quebrou uma lei, a lei da gravidade. Nenhum homem pode andar sobre águas. Lembra do que nós lemos? Vamos ler o que nós lemos no versículo 18? Versículo 18. Mas se sois guiados pelo quê? Com letra maiúscula, Espírito Santo. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estais sob a lei, ou debaixo da lei. Já não estais debaixo da lei. Amém? Eu pergunto para você: Pedro quebrou a lei ou não quebrou? Por que ele quebrou? Ele quebrou porque ele estava na fé. Quando você está na fé, você está em espírito. Quando você está em espírito, você está na fé. É essa mesma fé que nos faz estar em espírito, é a mesma fé que nos faz prevalecer sobre o pecado. O pecado. A fraqueza humana.
os impulsos da carne. Andai em espírito, e jamais satisfareis os desejos de quê? Da carne. Foi o que nós lemos. Andar em espírito. Você prevalece sobre essa lei natural que o homem tem de fraqueza. Você consegue vencer as fraquezas humanas. Há uma lei imposta sobre nós, a lei do pecado. Todos que nasceram são pecadores. É uma lei. Mas se você anda em espírito, você não vive no quê? Você não vive no pecado. Como é possível você, fulano, não pecar? Você diz que não peca. Ah, não acredito. Todo homem aí fora trai a mulher. Falando de uma forma generalizada. Nem todo homem, mesmo não sendo convertido, trai a sua mulher. Mas, de uma forma geral, o homem, há uma lei, e muitas vezes o homem diz isso para a mulher. Ah, não, mas aquela mulher, você sabe, eu sou homem, e ela ficou, coisa e tal, eu sou homem. Não é assim? Como quem diz assim, há uma lei sobre mim que não posso resistir a isso. Quando você vive na fé, você anda em espírito. Quando você está em espírito, você vence, você quebra essas leis. Amém? A não ser que a pessoa não queira. Você vence essa lei do pecado. E é por isso que a igreja é chamada de santo, os santos. Porque são homens, são falhos, mas não vivem dominados pelo pecado. Quando a Bíblia fala pecado, está dizendo carne, que luta contra o espírito. O espírito contra a carne. Mágoas, ressentimentos, a mesma coisa. Mágoas e ressentimentos, ressentimento do fulano, a mágoa porque ele me feriu, porque eu não consigo perdoar. Você consegue quebrar essa lei da carne, que diz que você não pode perdoá-la. Porque ninguém perdoa os que lhe fizeram mal. Não é isso? As pessoas não se baseiam nisto. Ah, mas ele me agrediu, ele me feriu, Mas você vive hoje na fé, no Espírito. Então você consegue vencer essa lei que foi estabelecida de vingança. De orar por aquele que lhe fez mal. Como, fulana, que você consegue orar por essa mulher que fez o mal, que destruiu o seu casamento, que tirou você da empresa lá que você trabalhava? Como que você consegue perdoar? Como que você consegue orar por ela? Como que você consegue orar e ainda pedir para Deus abençoar ela? Porque você quebrou a lei. Essa lei que há na carne. Amém? Quem compreende? Deus quer fazer coisas grandiosas na nossa vida, mas as pessoas não conseguem vencer os seus sentidos. São guiados pelos sentidos. Para você conquistar, você precisa
prevalecer sobre os seus sentidos. A fé é isso, é crer acima dos nossos sentidos humanos. Você vê, o que você ouve, o que você toca. Veja que quando Jesus disse a Pedro, Pedro, vem, Pedro estava na fé, debaixo da influência do Espírito Santo que estava em Jesus. Pedro desceu do barco e começou o quê? A caminhar. Abra aí sua Bíblia em Mateus 11. Mateus 14, perdão. Diz assim, lá no versículo 28. Respondendo Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com quem? Com Jesus. Desceu do barco e andou sobre as águas. Ele quebrou a lei que um homem não pode andar sobre as águas. Quando você está sobre a fé, quando você está debaixo da influência do Espírito Santo, pela palavra, você vai quebrar as leis deste mundo. Veja que quando Pedro sai da fé, olhe para mim, veja, você vai ver agora que quando Pedro estava andando sobre as águas, você vai ver que quando Pedro estava prevalecendo sobre as águas, debaixo da influência da fé, da palavra de Jesus, vem, Jesus era cheio do Espírito Santo, vem, Pedro, de repente, sentiu um vento bater aonde? Aonde? No seu rosto, e ele começou a sentir nos seus pés. Olha os sentidos. Ele começou a sentir vento ao tato. Começou a ver as águas se moverem, e o vento, e uma tempestade se formou, e Pedro começou o quê? A afundar. Senhor, socorre, 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 estou perecendo. E Jesus foi lá e o quê? Estendeu a Pedro pela mão e disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Olhe para mim. Quando nós saímos da fé, nós entramos na carne. Quando nós entramos na fé, nós saímos da carne. Veja o versículo seguinte, versículo 30. Reparando, porém, sentido, os sentidos. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Amém? Amém? Olhe para mim. Saiu da fé, prevaleceu a carne, prevaleceu o medo, prevaleceu o pecado. Olha a importância de nós vivermos na fé, ou seja, no Espírito. Você precisa, a partir de hoje, colocar isso dentro de você. Eu preciso ser cheio do Espírito de Deus, andar na fé, para que eu possa estar cheio do Espírito, para que Deus venha fazer grandes coisas através de você.
Se você compreender o processo, eu sempre digo para as pessoas, valorize mais o processo do que o acontecimento, o fato, o milagre. Deus me abençoou. Ó, bispo, Deus me trouxe grande vitória. Graças a Deus. Valorize o processo mais que o resultado. Você tem que pensar, como que eu cheguei a essa resposta de Deus? Quem compreende? Diga, valorize mais o processo que o resultado. As pessoas ficam preocupadas com o resultado. Olha, graças a Deus, você tem que saber qual foi o processo que levou para você chegar a essa vitória. O mesmo no sentido contrário. O fracasso, mesmo você estando dentro da igreja, 50 anos, 20 anos, com a Bíblia na mão, é evangelista, é pastor, é membro, é isso, é aquilo, e a sua vida é uma vida de fracasso, seu casamento está acabando, sua vida está destruída, o diabo está prevalecendo, você está passando fome. Entenda o processo. Não olhe apenas o resultado. Por que cheguei aqui? Por que estando dentro da igreja, minha vida está assim? Por que, tendo a Bíblia na mão, minha vida está assim? Por que o Espírito Santo não vem? O processo. Houve um processo para que você chegasse a esse resultado. Assim como a bênção, o milagre. Houve um processo para você chegar no sucesso, na resposta de Deus. Quem compreende? Se você viver uma vida de fé, você vai viver uma vida no Espírito, e a sua vida será uma luz para aqueles que estão na escuridão. Amém? Você influenciar na sua casa, você influenciar na sua família. Você não andar para baixo. Você ter uma alegria dentro de você. A fé é algo natural. Quando você anda em espírito. Digo espírito, a palavra de Deus. Lembre-se de Pedro, debaixo da influência da palavra de Jesus. Ele andou sobre as águas. A fé é uma coisa natural. Você não precisa se esforçar para ter fé. A fé nasce naturalmente. Quando você está em espírito. A fé cresce. Amém?